Beleza. Fala, galera, beleza? Aqui é Augusto dos Anjos. Estamos de volta para uma continuidade da nossa aula. Na semana passada, nós terminamos a aula falando do totalitarismo, né, da ascensão dos regimes totalitários. E é daqui que a gente vai retomar hoje. Eu falei das características gerais dos regimes totalitários, né, e expliquei que você tem diversos movimentos, diversos modelos, né, assim, de regimes totalitários. Tem um que é o modelo, né, a extrema-direita, que é o fascismo italiano e seus desdobramentos, né? E aí eu vou lembrar vocês que o nazismo ele é um modelo de fascismo que existiu de forma específica, né, enquanto forma de governo dentro da Alemanha. Houveram simpatizantes do nazista em vários países, mas como forma de governo, o nazismo só existiu dentro da Alemanha, né? E aí você tem o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. E a esquerda, na extrema esquerda, a gente tem a União Soviética na sua fase stalinista, né? O stalinismo ali, e aí eu vou usar bem esse termo aqui, né, para a gente não confundir com as vertentes distintas do pensamento socialista, do comunismo. Qual é a questão? Aqui, por que eles são semelhantes? É porque eles partem da mesma base de um regime totalitário, né? E eu vou lembrar a vocês algumas coisas que nós discutimos na última aula. O totalitarismo ele surge do conceito da falência ali do liberalismo, da democracia, né? Pós Primeira Guerra Mundial, e tem como características a ser antiliberal, no sentido tanto político, econômico e individual, né? Então você tem um poder centralizado nas mãos de um ditador que se identifica com o Estado, né? O Estado é o ditador ali. Então, por exemplo, você tem Mussolini na Alemanha, na Itália, perdão, o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal, né, o Hitler na Alemanha. E por mais que você tenha uma série de nomes por trás desses indivíduos, né, vou pegar o caso da Alemanha, que é o caso mais famoso, Goebbels, Mengele, né, e outros, você lembra do Hitler enquanto personificação do Estado nazista. Né, o mesmo caso na União Soviética com Stalin. Inclusive, assim, as pessoas esquecem que houveram outros governantes da União Soviética após o Stalin, né? Assim, parece que vem Stalin e pula direto para Vladimir Putin. E aí esquece do Khrushchev, Brezhnev, né? E outros indivíduos. Uh, Você tem, então, esse antiliberalismo político, ele é antiliberal economicamente, já que o Estado intervém na economia, tanto a direita quanto a esquerda, né? É importante entender que o fascismo e o nazismo, eles são capitalistas. Assim, o Hitler ele sobe ao poder e tem o apoio de diversas empresas, né, como a IBM, a Volkswagen, a General Motors. Inclusive, a Volkswagen ela é criada por uma determinação do Hitler que queria produzir carros populares na Alemanha. Né? Volkswagen em alemão é carro popular. Uh, e, assim, do lado do comunismo, do stalinismo, é antiliberal, né, já que ele é contra o sistema capitalista, e o Estado controla completamente a economia. Não tem a associação com o capital privado que tem no nazismo, no fascismo, mas tem também esse caráter antiliberal mais exacerbado. E é antiliberal, inclusive, na questão dos direitos individuais, né, o controle muito grande sobre o cotidiano, um controle sobre a restrição às liberdades individuais, né? Assim, chega ao ponto de você controlar como se veste, como se comporta, o pensamento, né? Essa é uma das críticas, por exemplo, que o 1984 estabelece ao regime stalinista, mas que pode ser estendido a todos os modelos de totalitarismo, né? Aí na semana passada eu terminei essa parte e a gente ficou de falar da ascensão desses indivíduos ao poder, né? Dos três principais casos, Mussolini, Hitler e Stalin. O Mussolini ele sobe ao poder na Itália amparado pelo fracasso da Itália na Primeira Guerra Mundial. Né? A Itália é um país que surge na segunda metade do século XIX, né? Dentro do processo ali do nacionalismo e tal, e toda a luta pela unificação italiana, e passa pelo fracasso da Primeira Guerra Mundial, né? Assim, só para lembrar, na Primeira Guerra Mundial a Itália ela muda de lado quando a guerra começa, mas não é uma traição que vem do nada. Para entender a traição italiana na Primeira Guerra Mundial, a mudança de lado, é preciso voltar à origem da Itália, né? Antes da Itália, havia ali a Península Itálica, dividida em vários principados.
Gênova, Toscana, Parma, Piemonte, né? Inúmeros ali, os estados católicos e tal. Quando começa o movimento de unificação pela Itália, ele é contido pela Áustria dentro dos princípios do Congresso de Viena. O Congresso de Viena, que aconteceu em 1815, ali após o fim da Era Napoleônica, ele havia determinado que não poderiam haver alterações no mapa da Europa. Né? Era uma tentativa de conter o avanço das forças liberais e colocar o absolutismo, né, de volta ali. Só que dentro do Congresso de Viena, dentro disso havia a ideia da Santa Aliança, né, que seria a possibilidade de intervenção militar. Então a Áustria, ela intervém militarmente para impedir a unificação italiana. Só que com o tempo ela não consegue conter e a Itália se forma, mas se forma com essa rivalidade com a Áustria, né? Vamos lembrar também aqui que é importante, vai ter um ponto importante ali do que a gente vai falar do fascismo, que nessa formação italiana o recém-formado país toma as terras da Igreja Católica. E aí havia essa dissensão entre Áustria e Itália. Quando você tem um período da paz armada, que antecede a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, que é um país que também se formou nesse processo do nacionalismo, né, mas é uma história diferente ali com a Prússia, ela então era uma aliada natural da Itália, por conta desse processo de formação ali. E ela também estabelece um acordo com a Áustria. A Prússia e a Áustria eram próximas. Né? Entendam, a Alemanha era aliada da Áustria e aliada da Prússia. Perdão, e aliada da Itália. Né? Mas a Itália era rival da Áustria. Entendam bem. Quando você tem duas amigas, sabe, duas amigas que não se dão, e você é um amigo do meio, tu ficar equilibrando as coisas ali, bem por aí. E aí, cara, quando vem a guerra, a Primeira Guerra Mundial começa por uma questão ligada à Áustria, não à Alemanha. Apesar da Alemanha ter sido a grande força da guerra, considerada a grande culpada, né, ela começa por uma questão ligada à Áustria. O príncipe austríaco, Francisco Ferdinando, ele é morto na Sérvia. E é a invasão austríaca à Sérvia que dá origem à guerra. E aí, quando a guerra começa, a Rússia vai lá e declara guerra à Áustria, a Áustria evoca o seu tratado com a Alemanha, né? Então, nesse primeiro momento, você tem Rússia de um lado, Áustria e Alemanha do outro. E a Alemanha, então, evoca o seu tratado com a Itália. Quando a Itália vê que a guerra é por causa da Áustria, ela se recusa a lutar ao lado da Áustria. Então, não é uma coisa que surge do nada ali. A Itália chegou lá e falou: meu irmão, vou bandear para o outro lado. Não é isso. Entendeu? Só que aí a Itália ela é relegada a um segundo plano, terceiro, quarto, quinto pelos países vencedores, né? Assim, e tem essa pecha de traidor pós-guerra. É nesse cenário que você tem, então, a ascensão do Mussolini. Né? O Mussolini ele era um político forte dentro da Itália, tinha ali um grande número de seguidores, os chamados camisas negras, né? E era ali, o nome fascismo vem da expressão face de combate, o feixe de combate, né? O símbolo do fascismo italiano era um feixe de feno, né? Um punho segurando fechado, segurando um feixe de feno, com o lema Unidos Somos Fortes, né? E ele pregava um governo forte capaz de reconstruir a Itália e levar a Itália às glórias do Império Romano. É nessa situação que Mussolini ganha o poder. Né? É importante notar que o golpe, na verdade, não é um golpe em si. Quando, em 1922, as tropas de Mussolini marcham sobre Roma, né, que é o evento que marca a ascensão dele ao poder, na verdade, ele já tinha o poder na Itália, ele era só um simbolismo de que ele estava assumindo a coisa toda. Né? O fascismo italiano ele é muito amparado nessa superioridade, mas não racial, uma superioridade histórica, cultural, né, que acaba levando um nacionalismo exacerbado, né, o orgulho de ser italiano, né, Deus acima de tudo, Itália acima de tudo, que acaba levando a uma xenofobia muito forte. Por que eu falei daquela questão com a Igreja Católica? Porque em 1929, né, é assinado o Tratado de Latrão entre o Estado italiano, o Estado fascista italiano e a Igreja Católica, né, uma espécie de reparação ali pela tomada das terras. E é onde se cria o Estado do Vaticano, né, que é o menor país do mundo, existe ali dentro de Roma. Por que isso? Porque a população italiana era muito católica. Né? E aí, se você tem um regime
se opõem abertamente à Igreja Católica, você não tinha governo na Itália. Então, para ambas as partes, né, havia ali uma coexistência pacífica. A Igreja Católica tolerando a existência do fascismo, né, para poder sobreviver dentro da Itália, e o fascismo tolerando a Igreja Católica também para poder sobreviver. É importante lembrar que, naquele momento, para a sociedade burguesa da época, capitalista, o fascismo e o nazismo eram vistos como uma coisa ruim de todo, né? Assim, era um mal menor, já que o grande mal era o comunismo para a sociedade burguesa. Se vocês procurarem lá no século XIX, por exemplo, a Igreja Católica publicou a encíclica Rerum Novarum, que é a doutrina social da Igreja, onde ela condena o socialismo ali, né? Ela condena os excessos do capitalismo, mas o socialismo ela condena todo. E é isso, a ascensão do Mussolini, ela fortalece esse movimento de ascensão de governos totalitários, de extrema-direita na Europa, né? Tal qual, sei lá, por exemplo, a gente vê, se vocês olharem, a ascensão dos movimentos de extrema-direita, né, que chega agora com vários presidentes representantes desse movimento, né, não somente na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, ele é um processo que vem de longe, né? Em 1999, o falecido cientista político alemão Immanuel Wallerstein, ele dá uma aula magna na Universidade da Áustria. Essa aula magna viu um texto primordial, essencial de ser lido, que se chama O Albatroz Racista, no qual ele falava, né, em 99, sabe, da ascensão, do fortalecimento de movimentos de extrema-direita dentro da Europa, né, e como isso levaria, possivelmente, a um futuro onde esses grupos se fortaleceriam e ocupariam espaços de poder. Né? Se vocês pegarem uma entrevista dele no Globo News, está disponível no YouTube, caramba, esqueci agora, Millennium, o nome do programa, que era com o Jorge Pontual, ele reafirma isso, ele traz esse panorama de 99 em diante, acho que a entrevista, se não me engano, era de 2010, 2011, e fala, né, de um panorama para frente, assim, que acaba se concretizando, né, de ascensão desses regimes de poder, onde você tem lá na Indonésia, Duterte, na Ucrânia, movimentos que se fortalecem, né, que se não chegam ao poder de fato, mas se fortalecem cada vez mais na Europa, aqui na própria América, entendeu? Então, assim, a ascensão de Mussolini ela teve esse impacto, né? Fortalecer esses movimentos ali. E aí você tem o caso da Alemanha, né, que estava correndo em paralelo. Na Alemanha, o que acontece? A Alemanha tornou-se a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. E aí ela sai derrotada da guerra, né? Os Estados Unidos propôs um tratado mais brando, que seriam os 14 pontos ali propostos pelo então presidente Woodrow Wilson, que foi recusado pela Inglaterra e pela França. Inglaterra e França estavam ali com sangue nos olhos, né? Eram os grandes rivais ali. E aí a gente também precisa traçar um panorama geopolítico do porquê que isso acontecia naquele momento. Inglaterra e França foram rivais até o século XIX, né? Talvez uma das maiores rivalidades da história da Europa, né, seja entre Inglaterra e França, pelo menos naquele momento. Guerra dos 100 anos, Guerra dos 7 anos, guerra pra caraca ali, enfim, era napoleônica e tal. Só que a Alemanha surge no cenário. E a Alemanha, ela era o único país que conseguia rivalizar com o poder econômico e bélico da Inglaterra, ali quando ela surge, né? É o único país com produção industrial capaz de rivalizar com a Inglaterra. Ponto. Por outro lado, França e Alemanha tinham problemas seríssimos. Desde a época que a Alemanha não existia, tinha a Prússia. Havia acabado de ocorrer a Guerra Franco-Prussiana, né, ali pelo controle da região da Alsácia-Lorena, o Sarre, que são regiões que serão disputadas na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eles meio que se aliam contra a Alemanha ali. Na Primeira Guerra Mundial, a França ela chega a ser invadida, né? Você não tem o domínio alemão completo, porque os alemães estão detidos na Batalha do Marne, mas ela chega a ser invadida. Então havia também esse ranço, né, no final da guerra, de punir a Alemanha por isso. Para a Inglaterra desmontar o poderio alemão e na França punir a Alemanha e retomar os territórios que foram perdidos pela guerra.
E aí, por isso, eles se recusam a aceitar o Tratado de Woodrow Wilson e elaboram o Tratado de Versalhes. Já é uma grande humilhação, né? Você faz os alemães irem à França, em Versalhes, para assinar o tratado, né, que firma a Alemanha como a grande responsável, a grande punida pela guerra. O Império Austro-Húngaro, que deu origem à guerra, já havia acabado, a Itália pulou fora, então sobrou a Alemanha para pagar a conta, né, e sendo detestada ali pelos dois vencedores europeus. O Tratado de Versalhes ele humilha e leva a Alemanha à falência, né? Desmilitarização, perda de territórios, as indenizações em dinheiro, em carvão, em produtos químicos. Só que em 1917 havia ocorrido a Revolução Russa, né? E isso assustava o mundo capitalista. É preciso lembrar isso aí também né, nesse balaio de gato que é a política europeia naquela época. E isso assustava. Então, quando a Alemanha começa a se reorganizar, França e Inglaterra não vão se mobilizar de fato. E a gente vai entender por quê. Dentro da Alemanha surge um movimento nacionalista, né, contrário ao Tratado de Versalhes, né, que era revanchista até, né, queria romper com o Tratado de Versalhes. E Hitler fazia parte desse movimento. Apesar de austríaco de nascimento, ele fazia parte desse movimento. Esse grupo vai tentar um golpe de Estado, o Putsch de Munique, que fracassa e leva seus responsáveis à prisão. É na prisão que Hitler escreve Mein Kampf, né, a obra máxima do nazismo, a Bíblia nazista, né, o livro seminal ali do movimento nazista, que lhe dá fama quando sai da cadeia. Cara, sabe essa falácia que existe no Brasil do nazismo de esquerda, do nazismo ser socialismo, são irmãos? Isso é quem nunca leu Mein Kampf, né? Nunca leu. Assim, é a coisa. Professor, mas o nome do partido do Hitler, né, era Partido Nacional Socialista Alemão. O PSDB tem social-democracia no nome, não faz social-democracia há um tempão. Né? É, o, o, o termo socialismo ele foi disputado por diversos grupos. O próprio Hitler falava, né, que ia tomar de volta esse termo que havia sido deturpado pelas ideias ali de Marx. E aí o Partido Nacional Socialista Alemão, de onde deriva a sigla nazista, nazi, começa a crescer em importância na Alemanha, com um discurso que agradava aos ouvidos dos cidadãos alemães, da reconstrução da Alemanha, né, de que a Alemanha era uma nação forte, de que os cidadãos deveriam ter orgulho de ser alemães e não vergonha de ser alemães, né, da luta contra o estrangeiro, de como o estrangeiro era culpado pela situação na qual a Alemanha se encontrava. Assim. Então você tem tudo isso dentro desse balaio de gato, desse contexto ali. Né? Aí, cara, o Hitler ele começa a ganhar posições na política alemã. Né? Ele vai ganhando cada vez mais posições, fortalecendo o movimento nazista. Até que você tem um incêndio, né, no Reichstag, o parlamento alemão, que leva Hitler ao poder. A culpa recai sobre os comunistas, a Alemanha desesperada, né, Hitler ele era chanceler nessa época, primeiro-ministro, né, a Alemanha desesperada entrega o poder ao Hitler. Maquiavel puro, né, cara? Assim, você cria um inimigo fantasma, né, cria um medo dele muito grande e depois se aproveita do medo que você criou para tomar o poder. Né? A gente vai ver isso com Vargas daqui a pouco fazendo a mesma coisa. E é assim que a Alemanha vira um Estado nazista. O que o nazismo tem em termos de característica que o diferencia dos outros estados totalitários e até do fascismo, que é a base original dessa parada toda? Além de ser antiliberal, né, anticomunista, ser associado ao capitalismo com as empresas privadas, como o fascismo é, né, ultranacionalista, né, um nacionalismo extremado. O nazismo ele tem uma coisa do culto ao líder muito forte, né, muito presente. Ao contrário da Itália, no qual a Igreja Católica era tolerada, na Alemanha todas as religiões eram perseguidas, né, porque a sua fé maior deveria ser ao Estado, e o Estado personificado na pessoa do Führer, o Hitler, né, que reconstrói o Terceiro Império Alemão, o Terceiro Reich. O primeiro era o Sacro Império Romano Germânico, o segundo, a Alemanha do século XIX, né, e agora você estariam vivendo o Terceiro Império Alemão.
uh, nacionalismo extremado, a perseguição, né, vários grupos latinos, os homossexuais eram perseguidos. Né? O Hitler condena o homossexualismo no Mein Kampf, dizendo que era um desperdício de energia. Os religiosos são perseguidos. Você tem no nazismo a questão da superioridade racial muito forte. Né? Eles buscam o conceito de raça ariana, e aí negros, latinos, todos aqueles que não se adequavam a esse perfil, né? Ariano é perseguido. Sobre um parênteses aqui, você tem duas interpretações possíveis, né? Uma mais aceita cientificamente, outra menos aceita cientificamente. A mais aceita diz respeito à questão do fenótipo, né? O que é ser ariano, ser um alemão puro. E aí você tem aquela coisa do alto, louro, de olhos azuis. Né? Eu ia puxar o bonde do campo de concentração de cara. Filho. Quando fizesse o checklist ali alto, não. Louro, não, tem cabelo. Olhos azuis, não. Forte compreensão física também, não. Então, eu ia puxar o bonde da parada. Uh, mas também tem uma outra interpretação, né? O Hitler ele tem um lado que é pouco discutido cientificamente, né? Que é um envolvimento com ideias de ocultismo. Né? Ele tem a Sociedade Thule, que era um grupo esotérico alemão e tal. E essa galera acreditava que a raça humana não era a primeira raça a ser ciente a habitar a Terra, né? Que já haviam existido outras civilizações que foram extintas, né? Até chegar à humanidade. E aí você está falando de milhões, milhões, milhares, milhares, milhares de anos, né? De onde vem a história da Atlântida, do Sumérios? Não, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. A história da Atlântida, né? Vem vários povos ali. E os arianos seriam desses. Então tem também essa interpretação, mas essa não é muito aceita, não é aceita pela ciência. Né? Então a galera foca nesse conceito da superioridade do ser alemão, né? Ali. Uh, e aí você tem também a questão do antissemitismo, muito forte. Né? Por que os judeus são perseguidos na Alemanha e por que isso é uma coisa muito presente no mundo? Porque ser judeu era ser rico numa Alemanha falida. Grande parte da reconstrução da Alemanha, da transformação da Alemanha numa grande força bélica, industrial, né, que antecede a Segunda Guerra Mundial, é feito com capital roubado das famílias judaicas. É ter a religião judia, né, judaica ali, e Hitler persegue as religiões, e não ser também no padrão ariano. O Marx, por exemplo, que era alemão, mas era judeu e socialista, né, era odiado ali. Cara, Marx tinha morrido há muito tempo, tá? Teve um pseudo-intelectual brasileiro que falou que Marx se arrependeu das ideias dele após a Primeira Guerra Mundial. Mas Marx morreu bem antes. Uh, Aí, cara, né, há essa perseguição. Por que isso é muito forte no mundo? Porque se mata muito judeu na Alemanha, mas também porque os judeus estavam espalhados pelo mundo todo e ocupam importantes posições, né, de poder no mundo. Entendam bem, não é negacionismo não. Tem galera negacionista, quer dizer, negacionismo pra caraca no mundo, mas tem a galera que fala que o Holocausto não existiu. Né? Brother, é você tapar o sol com a peneira da parada, né? Assim, é um nível, acreditar que o Holocausto não existiu, é acreditar em terraplanismo, acreditar em monarquismo no Brasil do século XXI, né? E que você vai curar a panaceia universal, curar todos os males com a cloroquina. Tá no mesmo nível. Aí, brother, né, voltando aqui às características do nazismo, tudo isso aí, esse pacote maravilhoso, é o Estado nazista. Entendam que naquela época, né, quando o nazismo surge, as pessoas não tinham a menor ideia da existência dos campos de concentração. Eles não sabiam que os campos de concentração existiam. Então você tem uma aceitação ali, né? Eu falo isso quando a gente discute os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. França e Inglaterra viram Hitler subir ao poder, viram ele militarizar a Alemanha, conquistar territórios na Áustria, e isso contrariava direto o Tratado de Versalhes, e não fizeram nada naquele momento. Por quê? Como eu falei, tinha a Revolução Russa em 1917, a União Soviética surgindo ali, né? O Hitler sobe ao poder em 1933. A União Soviética havia sido fundada em 1922, né? O Lenin morre em 1924, e aí você tem a ascensão ao poder do Stalin. E aí, para o mundo capitalista,
o grande inimigo era o comunismo, né? Então, a presença dos estados totalitários capitalistas ali no meio da Europa impedia o avanço do comunismo naquela região. Por isso, eles preferiam os nazistas aos comunistas. Vão pagar caro e serão salvos pelos comunistas em 45, né? Mas é esse o cenário pré-Segunda Guerra Mundial. Aí, brother, do outro lado do corner, a gente tem, como eu falei, o Stalin ali, né? A União Soviética ela foi fundada em 22, ali na decorrência da Revolução Russa de 1917. Você tem ali em 17 uma revolução mais branda no começo, a Revolução Branca, né, comandada pelos mencheviques ali, o Kerensky sobe ao poder, mas não rompe com as estruturas da época. E aí depois vem a Revolução Vermelha, os bolcheviques comandados por Lenin vão tomar o poder, vão tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, né, e vão fundar ali o Estado socialista na Rússia, reconstruir a economia russa lá com a NEP, a nova política econômica, né, derrotar os adversários internos e externos da Revolução com o Exército Vermelho, liderado então pelo Trotsky. Mas em 22, o Lenin, o grande comandante da Revolução, morre. E aí é uma disputa de poder entre o Trotsky, que era o grande aliado do Lenin naquele momento, e o Stalin. Trotsky e Stalin tinham duas visões distintas sobre os rumos da parada, né, do que teria a União Soviética. Para o Trotsky, era necessário internacionalizar a revolução, né, levar a revolução para o mundo. E o Lenin, ele defendia, o Stalin, perdão, ele defendia a revolução dentro da União Soviética, a continuidade ali da União Soviética. O Trotsky é vencido porque Stalin não estava para brincadeira, né? Ele chega a ser ele é exilado, vem para o México, né? Tem a história lá dele com a Frida Kahlo e tal, e é morto no México a mão do Stalin, né? Toma uma picaretada na testa, assim. E aí o Stalin vira o grande governante da União Soviética, né? Sob Stalin, você tem a criação dos planos quinquenais, a planificação econômica, né? A economia ela era planificada, havia um planejamento através dos planos quinquenais. De 5 em 5 anos, você teria investimentos maciços em uma determinada área produtiva. A propriedade privada ela foi toda expurgada, assim, né? Toda tomada pelo Estado, e teve a criação dos sovkhozes, que eram os campos públicos, né? Onde se tinha a produção agrícola da União Soviética e amparado numa grande força militar, né, e numa ausência de informação, assim, num fechamento político mesmo. O Churchill, inclusive, a expressão da cortina de ferro, né, dizer que entre nós e eles, nós os capitalistas e eles os comunistas, existe uma cortina de ferro, nós não sabemos o que acontece do outro lado. The Iron Curtain, que é uma expressão muito utilizada até o fim da União Soviética. Inclusive, você tem um documentário, cara, de uma turnê do Iron Maiden que vai à União Soviética e se chama Behind the Iron Curtain, né? Por trás da cortina de ferro. Aí, cara, a, a- você tem em Stalin um controle muito grande do cotidiano, inclusive como ele apagava as pessoas da história, né? Assim, você era um rival, você era preso, mandado para o campo de concentração lá na Sibéria, né? Mas na União Soviética tinha campo de concentração? Tinha, filho. O Brasil também teve campo de concentração ao longo da história dele, né? Que é diferente de campo de extermínio, que é o caso lá dos nazistas, né? Tem uma categorização aí diferente. E você era apagado, assim, tipo, das suas fotos, você era apagado das fotos, dos documentos e tal. Essa é uma crítica muito grande, né? Eu recomendo fortemente que vocês leiam Orwell. Quem fizer o UERJ, né? Se vocês viram o UERJ foi adiado aí o vestibular para o início de 2021, mas se não houver nenhuma outra alteração, porque talvez eles tenham mudar o mecanismo do vestibular, o livro indicado para o segundo exame para o exame discursivo é 1984. Em, na obra que eu recomendo, começo da leitura pela Revolução dos Bichos. Na Revolução dos Bichos a sátira é clara. Assim, você tem o grande porco que lidera a revolução expulsando os humanos da fazenda, que é o capitão, que seria o Lenin, e aí ele morre, e aí dois porcos disputavam o poder, o porco que era mais próximo ao capitão, que era mais fiel à revolução, é expulso da fazenda e passa a ser odiado por todos os outros animais, e o porco que assume o controle, né, ele cria uma ditadura no qual ele explora os outros bichos, são os porcos também. Os soviéticos entenderam a piada, não gostaram de ser chamados de porcos, né?
Em 1984 você tem uma representação mais densa, né? Se Revolução dos Bichos é mais cômico, mas não menos angustiante, 1984 ele é mais denso nesse sentido, né? Ele critica muito. Você tem, por exemplo, a questão do Ministério da Verdade, né? Que é o que mente. Ali, e ele mudava, né? Uma coisa que Stalin fazia muito, né? Na União Soviética. Ele mudava constantemente os dados para parecer que era sempre um sucesso. Então, se, por exemplo, naquele ano, eles tinham prometido produzir, sei lá, 20 toneladas de grãos, mas houvessem produzido só 8, mudavam-se os documentos como se eles tivessem no início prometido produzir 2. Agora produzimos 8, olha, estamos assim, muito acima da média. Mas as pessoas acreditavam, né, naquilo. Como é que um brotherzão, a gente está falando do início do século XX, né? É, é, pensa que no século XX, como ele acredita em cada coisa assim, você botou ali na internet, no WhatsApp, é verdade, né? É verdade. Tem gente dando parabéns até hoje àquela atriz lá, aquela moça desconhecida que foi ganhou o Nobel de Química, né? A galera tá ali dando parabéns a ela, né? Em pleno século XXI, né? Era do WhatsApp, Facebook e afins, né? Imagina então como era muito mais fácil manipular a informação e o pensamento, assim, naquela época. Então, esses são os modelos totalitários, né? E essas influências chegam ao Brasil, né? Aqui, chegam no mundo inteiro, elas vão ter essas ramificações. Vão chegar ao Brasil. O Brasil vai ter nazismo, cara, né? Assim, movimentos nazistas. Vocês procurarem na internet aí, você consegue achar as fotos dessa galera. Tem uma edição muito interessante, né? Eu recomendo para quem gosta de estudar história, de ler sobre história. Eu recomendo que vocês procurem a RHBN, a Revista de História da Biblioteca Nacional. Ela começou chamada Nossa História, né? Foi uma época que a história estava em alta, né? Foi quando, inclusive, eu comecei a graduação, né? Tinham várias publicações de história nas bancas. Existiam três principais: Aventuras da História, que é da Super Interessante. Não recomendo, é uma porcaria, né? Assim, foi quando eu passei. Eu lia muito Super Interessante, cara, eu lia muito, né? E achava aquilo sensacional, porque eles explicavam física, assim, quântica, assim, numa linguagem que eu conseguia entender. Até que um dia eu peguei uma matéria da Super Interessante sobre o nazismo, e era tão ruim, tão ruim, tão ruim, né, assim, cheio de falácia, assim, parece uma coisa que se eu lesse hoje, eu diria que foi escrito pelo Narlock, né? Que aí eu passei a questionar a credibilidade, assim, das outras matérias. Eu falei, cara, deve ser uma merda também a parte de física, eu só não sei o que é uma merda porque eu sou um leigo naquilo ali, né? E essa aventura da história seguia o mesmo ritmo, chama assim, sensacionalismo barato, sabe, com história, né? Então não recomendo. Mas tinha a História Viva, que era uma versão de uma revista francesa, Histoire, né? E aí era muito interessante, porque você tinha as matérias traduzidas, tinha matérias aqui nacionais, assim, mas muito legais, e a nossa história, que depois, por causa de questões editoriais, né, assim, passou a ser mantida pela Associação de Amigos da Biblioteca Nacional, virou a RHBN, Revista de História da Biblioteca Nacional, até a sua extinção. Mas você consegue tranquilamente comprar hoje por aí, né, fazer um merchandising aqui, que o Vitor me perdoe, né, tem o Cebolinha, da minha ex-aluna afilhada e comadre, dos meus compadres, Renata e Laís, você pode achar no Instagram aí, Cebolinha com S. Né, eles vendem algumas edições assim, a um preço módico, e se você vai ao Rio, cara, você acha em vários sebos. Lá do lado do IFIX, isso aqui eu não é mexendo, não, eu estou falando porque eu sei que lá vende. Lá do lado do IFIX, né, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da UFRJ, ali, né, no Largo de São Francisco, na 7 de setembro, você tem os sebos ali que vendem diversas edições da RHBN. E, mas tu acha também na internet, né, as matérias. Tem uma edição sobre o nazismo no Brasil sensacional, cara. Né, com fatos, né, com fotos, assim, tipo, é meio chocante você ver jovens desfilando caracterizados como nazistas com corte de cabelo e bigode do Hitler nas ruas, lá do Rio Grande do Sul. É, cara, a galera posando na frente da bandeira nazista, você descobrir que o Mein Kampf foi um dos livros mais vendidos no Brasil quando seu lançamento, né? Tava na lista aí dos top 10 da parada, né? E tem um documentário do Garoto 36, né? Também que fala de uma fazenda no sul do Brasil, que sei que era um campo de trabalho forçado, né, também nazista, assim, e esse documentário, essa história surge, né, porque
o dono da fazenda descobriu, né, numa parede lá que caiu, a suástica gravada nos tijolos. Reconstruiu-se uma história de que né, de aquela família nazista, né, os bois da fazenda eram marcados com a suástica, tinha trabalho forçado de menores, né, órfãos e tal, para pesada assim. Então isso existiu no Brasil, mas não existiu como forma de governo, né? Nem houve um movimento nazista articulado. Mas havia a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era fascista, né, sendo inspirada no fascismo, era uma adaptação do fascismo italiano para a realidade brasileira. Né? E aí, do outro lado, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que era também, assim, reunia ali socialistas, comunistas e anarquistas, uma tentativa de sobreviver dentro da sociedade brasileira, assim, de uma campanha de contenção do avanço, né, dessas forças de esquerda. Beleza? Se vocês ouvirem os barulhos dos gritos, é meu filho brincando aqui fora. A aula online é assim, né? Com criança em casa em quarentena, né? Tem criança, tem cachorro, tem tudo. Mas vamos lá. Aí, cara, a o Vargas, ele aproxima-se então da ANL, né, perdão, da AIB, né, e proíbe a ANL. Por quê? Ele não era fascista, eu expliquei isso para vocês na semana passada, muito pragmático. Né, a AIB tinha um programa que se aproximava das ideias dele, né, o Estado forte, centralizado, né, com restrição das liberdades, né, e um Estado capitalista, né, ali, mas com o Estado intervindo na economia, né, que era o cerne do projeto varguista, né, assim, e ele entendia essa ideia do fortalecimento do poder executivo, do fortalecimento do poder dele como essencial para é, é, manter o seu poder. Né? Por outro lado, as ideias da NL, né, elas eram nocivas ao projeto de poder varguista. Né? Assim, então, você tem a proibição da NL, a NL havia crescido bastante entre os operários, e a criação da IB. E aí que acontece então o golpe de Estado, né, que é o Plano Cohen, né, em 37, onde você vai ter, né, que é o Plano Cohen, que o Plano Cohen faz parte dessa estrutura, né, onde os integralistas levam ali. Beleza? Aí isso foi só para a gente falar aqui da ascensão dos regimes totalitários e de como isso interfere no Brasil. Né? Na semana passada, na nossa última aula, nós também levamos a aula ali até a Segunda Guerra, né? E fazer um panorama da Segunda Guerra Mundial, que surge desse movimento geopolítico todo, né? Que é o grande cerne do nosso encontro aqui hoje, discutir esse movimento geopolítico, né? Que vai levar à Segunda Guerra e as transformações que o mundo passa naquele momento. A guerra acontece justamente porque a Itália, a Alemanha se aproximam, Inglaterra e França não contiveram o avanço dessa galera com medo do comunismo. Né? É, quando a Alemanha invadiu a Áustria, Inglaterra e França chamaram os alemães e os italianos lá para uma reunião e falou: brother, agora parou, hein? Essa brincadeira aí foi feio, foi bobo, mas agora parou, tá? Cara, só que aí, né, eles não pararam. Eles se envolvem na Guerra Civil Espanhola, que é considerada uma prévia da Segunda Guerra Mundial, quando o general Francisco Franco sobe ao poder ali, né, com o apoio da galera mais conservadora, né, da própria Igreja Católica. Você tem uma aliança, né, os socialistas, os liberais, os republicanos, os monarquistas se unem contra o Franco, né, e Itália e Alemanha elas se envolvem na Guerra Civil Espanhola. Né? É considerada prévia tanto porque você tem o envolvimento das forças políticas presentes na Segunda Guerra Mundial, mas também porque você tem as tropas alemãs sendo testadas em campo de batalha pela primeira vez. Né? É, França e Inglaterra também não fizeram nada. Né? Bota aí na França ainda na conta o medo de ser invadida novamente. Até que, daí ninguém sabia, mas Stalin e Hitler haviam assinado um tratado por baixo dos panos, né? O Ribbentrop-Molotov, que uma galera usa para falar que
o stalinismo era de direita, o nazismo de esquerda, porque, quer dizer, stalinismo de direita não, né? Isso ninguém quer falar. O nazismo era de esquerda porque havia um acordo entre eles e a União Soviética, né? Se for para se ter acordo com a União Soviética, faz do cara comunista, bota aí o Churchill e o Roosevelt nessa conta, porque né, a Segunda Guerra Mundial era isso. O tratado de não agressão, o pacto de não agressão entre os soviéticos os alemães, eles eram motivados por uma questão, né? Assim, para os alemães, eles sabiam que em determinado momento eles iam ter que lidar com a União Soviética, né? Só que você tem de um lado Inglaterra e França, do lado da União Soviética. Vamos bater aqui nessa galera mais fraca, depois a gente resolve o outro lado, né? Para os soviéticos, eles estão cagando ali para a guerra. Naquele primeiro momento, falei, irmão, eles, se eles se arrebentem para lá, a guerra vai rolar e a gente pega o que sobrar, né? Depois, uma Europa arrasada pela guerra seria um terreno muito fértil, né, para o avanço das ideias soviéticas, das stalinistas ali. Uh, mas ambos sabiam que lutariam, que esse tratado seria rompido em determinado momento. Então você tem, né, esse cenário ali. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia, que havia sido repartida nesse tratado secreto, e esse é o grande motivador da guerra, quando Inglaterra e França decretam guerra à Alemanha, né? E a Itália está ali junto na brincadeira. Uh, Neste momento, a guerra é europeia, tá? Até 1941. Apesar dela ser lutada também na África, vamos lembrar que naquele momento os países africanos eles eram ainda colônias das potências europeias. É uma guerra eminentemente europeia, né? Você tem de um lado Inglaterra e França, do outro Itália e Alemanha como forças principais, né? Isso muda quando o Japão entra na guerra. Apesar de haver lutado na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha, o Japão luta na Segunda Guerra Mundial a favor. Não porque eles eram pró-alemães, pró-nazistas, nada disso. O Japão era um império, né, ali que queria tomar terras na Ásia que estavam sob o poder da França e da Inglaterra. Então é por isso que ele luta ao lado ali da galera nazifascista. Não estou passando pano para os japoneses, não. Não tem passação de pano para ninguém nessa brincadeira. Uh, e aí o primeiro movimento japonês é neutralizar a base Pearl Harbor, que ficava no Havaí, ali, o que leva também a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 41. E é isso que transforma a guerra em uma guerra mundial, né? Cara, num primeiro momento, né, você tem uma superioridade alemã incontestável ali, né? A Alemanha ela era mais forte que os outros países envolvidos. O problema é que a Alemanha dá uns passos em falso, né? Eu já citei para vocês, tem um estudo de uma. Ela viu essa numa entrevista no Anticast, ela falando de como Hitler é considerado um gênio, e, na verdade, ele faz um montão de merda, né? Assim, quando ele rompe o tratado com a União Soviética, invade as terras soviéticas, é um primeiro erro, né? Muito grande. Mas a tentativa de invadir a Rússia, vamos lembrar, existe União Soviética pra caramba antes de chegar na Rússia, né? Que leva à Batalha de Stalingrado, que é a primeira grande derrota alemã, né? Os alemães não acreditavam que seriam derrotados em Stalingrado, os russos quase perdem de fato ali, né? Mas vencem. Eu recomendo um filme chamado Círculo de Fogo, não é do robô gigante, não. Com Jude Law. O nome em inglês eu não sei porque eles traduziram como Círculo de Fogo. O nome em inglês do livro é Enemy at the Gates. Baseado, inclusive, nesse livro aqui, que é um dos primeiros livros a falar sobre a Batalha de Stalingrado, né? Reconstruir a Batalha de Stalingrado, que é a grande derrota, a primeira grande derrota alemã na guerra. E aí, derrotados pelos soviéticos ali, né? A União Soviética avança, e aí você tem uma sucessão de erros, né? Os nazistas vão tirar tropas da África para tentar conter os soviéticos, não vão conseguir, perdem o norte da África, né? As tropas aliadas ali então são deslocadas para a Península Itálica, onde o Brasil participa, a gente falou disso na última aula, onde o Brasil participava ali, né? E aí você tem então a perda da Península Itálica. Mussolini ele é preso, depois tenta fugir, a população pega Mussolini, espanca, enforca, ele pendura o corpo no poste, né? É, é,
E aí a perda da Península Itálica libera tropas para avançar para a Alemanha, né? Os soviéticos são os primeiros a tomar Berlim. Você tem a foto clássica dos soviéticos estendendo as bandeiras, né, da Alemanha. E aí que o mundo descobre a existência dos campos de concentração, né? E a última grande operação, que é o desembarque na Normandia, né? Você tem a Conferência de Potsdam, onde o Hitler, perdão, mole, onde o Roosevelt, o Churchill e o Stalin, eles decidem pela Operação Overlord, que é o desembarque na Normandia, né? Que acontece ali, o chama famoso dia D da guerra, quando as tropas aliadas tomam a Normandia e abrem o caminho, então retomam a França e abrem o caminho para a derrota definitiva da Alemanha nazista. A guerra acaba na Europa, mas continua no Pacífico, né? Ali porque o Japão continua lutando. E a guerra, né, no Pacífico era basicamente Estados Unidos contra o Japão. É onde você tem o grande crime de guerra do século XX, um dos maiores crimes de guerra da história da humanidade, que nunca vai ser julgado e visto pela humanidade como todo dessa forma, né? Que é o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Por que crime de guerra? Porque o Japão estava praticamente derrotado, a rendição japonesa era uma questão de tempo, né? Ali, e alegando então encurtar a luta para poupar a vida de soldados americanos, os estadunidenses exterminaram a população de duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. É uma revanche, né, pelo ataque a Pearl Harbor, mas também uma demonstração de força para a União Soviética, já pensando no cenário pós-guerra, né? Soviéticos, alemães e os Estados Unidos passaram a guerra toda buscando essa arma definitiva. Os Estados Unidos foi o primeiro a chegar ali, né? Oppenheimer, apesar de alemão, ele cria ali, né, dentro do projeto Manhattan, a bomba atômica. E aí é um recado também aos soviéticos: meu irmão, acabou, fica aí porque a gente tem a bomba aqui, né? É, e aí o que sobra para o mundo, né? A Segunda Guerra Mundial ela transforma o mundo profundamente, né? Assim, existe um mundo antes e um mundo depois da guerra. Filosoficamente, né, cara, assim, a humanidade descobre que se percebe que é capaz daquilo, né? De fato, assim, na Primeira Guerra Mundial eles acreditavam, brother, a gente fez isso e nunca mais vai fazer de novo, hein? E aí vem a Segunda Guerra Mundial, por isso que ela termina com a certeza de que a terceira ia acontecer, né? Assim, eles sabiam, sei lá, não sei quando, mas ela vem aí em determinado momento. É um medo que ficou iminente, né, durante a humanidade em muito tempo. Mas ela muda muito a geopolítica do mundo, né? As grandes potências europeias, né, são reduzidas a países periféricos, perdem o controle sobre as colônias na África e na Ásia, dando início ao processo de descolonização afroasiática, e leva aí à formação do que nós vamos chamar de Guerra Fria, né? Porque as duas grandes potências que sobram são os Estados Unidos e a União Soviética, e aí os dois grandes modelos, né, geopolíticos. De um lado, o capitalismo estadunidense, do outro, o comunismo soviético, né? Com os países periféricos ali, né? Inglaterra, França, né? O próprio Brasil, né? Dentro dessa esfera capitalista, e você vai ter ali os países comunistas barra socialistas. Vou lembrar uma definição que eu já falei com vocês, né? Que a gente usa para este período. Quando a gente fala em país, o país é socialista, ele é democrático, o país é comunista, ele é totalitário. Então você vai ter ali, né, a União Soviética, o Vietnã do Norte, depois unificado com o Sul após a Guerra do Vietnã, né, Cuba, Coreia do Norte, a Alemanha Oriental, né, dentro desse espectro socialista barra comunista, né, nessa disputa intensa que vai ser a Guerra Fria. Beleza, galera? Então, hoje é isso. Né? Quando voltarmos semana que vem, a gente volta para o Brasil. Populismo, João Goulart, Dutra, Juscelino, Getúlio Vargas, né? Até o golpe de 64. Né? E também vamos falar de Guerra Fria. Beleza? É um prazer sempre reencontrá-los. Semana que vem a gente está aqui de volta. Forte abraço.